compartilhar a minha tela e nós utilizaremos o Excel para apoiar a nossa correção de exercícios. Eu acredito que na nossa primeira questão, a gente não tenha maiores problemas aí para identificar essas questões. Muito obrigado aí, quem começou a gravação aí. Eu ia deixar para começar agora, mas obrigado aí. E vamos em frente. Só peço a gentileza de deixar que eu controlo essa gravação. Por que isso? Porque se você iniciar a gravação, você que vai ficar responsável por fazer todo o compartilhamento dos arquivos e a sua aula, a sua gravação, fica vinculada à sua conta. Então, por exemplo, eu não consigo mais compartilhar. Então, você que vai ter que compartilhar, ouviu? Você aí que iniciou aí, ouviu? Ouviu, Gisele? Você compartilha aí a gravação aí com o pessoal aí, tá? É só por uma questão de organização. Deixem sempre que eu controlo. Só me sinalize, professor, você não começou a gravação, professor, não está gravando, tá? Que aí eu consigo manipular melhor essa gravação. Não tem problemas, agradeço aí por ter iniciado aí, até porque tinha passado batido aí, mas, por favor, deixem que eu controlo nas próximas gravações. Muito bem. Todo mundo visualizando a minha tela? Eu estou compartilhando com vocês o meu PDF dos nossos exercícios. Todo mundo visualizando? Todo mundo aí? Vamos lá. Eu gostaria de fazer o seguinte. Gostaria que vocês me ajudassem na resolução do exercício 2.8.1. Qual é o objetivo desse exercício? Apenas dar a vocês uma percepção de que a gente consegue identificar uma variável de observação. Lembrem-se de uma coisa. Em qualquer enunciado, nós precisamos primeiro identificar a variável de observação. A variável de observação será aquele objeto, aquele fenômeno que está sendo observado naquela questão. Por que isso é importante? Porque, baseado na variável, nós podemos ter uma percepção na construção da minha tabela de distribuição de frequência. Hoje, nós veremos a construção de uma tabela através de um intervalo de classe. E nós veremos que o início, a construção dessa tabela, requer o conhecimento prévio de alguns elementos. E nós veremos esses elementos hoje. Então, vamos identificar as variáveis. A questão 2.8.1 pede apenas que nós possamos identificar os tipos de variáveis. Então, vamos lá. Especifique o tipo das seguintes variáveis. Letra A. Peso das pessoas. Qual é o tipo de variável do peso das pessoas? Podem responder, abram o microfone ou, se quiserem, coloquem a informação aqui no chat da reunião. Então, nós temos 3 tipos que nós já sabemos. As variáveis qualitativas, as quantitativas discretas e as quantitativas contínuas. Eu só gostaria de saber qual é o tipo da variável peso das pessoas. Falem para mim. Quantitativas contínuas, professor? Perfeito, Ana Júlia. Então, nós temos uma variável quantitativa contínua. Aí pergunta a você, Ana, não adianta só responder sim, tem que justificar. Por que esta variável peso é uma variável contínua? Ana? Vamos lá. É contínua porque... Por quê? Ixi, eu não sei explicar não, professor. O que eu anotei aqui não está explicando por que é contínua. Vamos lá, sem problemas. Ela é uma variável contínua
Porque, primeiro, eu não consigo realizar uma soma, eu não consigo enumerar e realizar uma contagem. Segunda característica é que, além de valores inteiros, eu também posso receber valores fracionados. Quando eu digo inteiro, quando eu digo valores exatos, não significa dizer que ele vai perder a essência da sua variável. Por exemplo, na relação peso, eu posso ter o peso de uma pessoa como 72 apenas. Mas eu posso também receber o 72,5. Sempre que houver a possibilidade de aceitar valores fracionados, essa variável será contínua. Isso significa que eu não terei uma contagem. Olha só a relação. Se eu quisesse saber o número de irmãos de uma pessoa, eu posso receber valores fracionados? Alguém pode ter um irmão e meio? Se a resposta for não, eu vou contar os irmãos. 1, 2, 3. Eu tenho 3 irmãos. Ótimo. Então, essa variável será uma variável discreta e não contínua. Tudo bem? Ok? O que é esse monte de não aí, gente? Falem comigo aí. Tudo bem, Ana? Entendeu aí? Ok? Entendi, Ótimo. obrigada. Perfeito, sem problema. Então, variável peso. Letra B. Marcas comerciais de um mesmo analgésico. Então, ele quer saber agora o princípio ativo de um analgésico. Qual é o tipo dessa variável? O tipo da variável, gente. Falem comigo. Alguém? Alguém? Quem será que eu vou chamar para responder? Deixa eu pensar. Gisele! Nós temos agora uma variável onde ele deseja saber marcas comerciais de um mesmo analgésico. Então, minha amiga Gisele, qual é o tipo de variável da letra B? Pode abrir o microfone, Gisele. E aí, gente? Nada? Mirela, não é esse tipo que você colocou, hein? Vamos lá, pessoal. Para que a gente possa entender o tipo de uma variável, você precisa analisar a resposta que será dada a uma pergunta. Imaginem a questão. Perfeito, Letícia. Imaginem a situação. Eu desejo perguntar às pessoas qual é o tipo de remédio que você utiliza. Qual é o analgésico que você usa para dor de cabeça, por exemplo. E a pessoa vai te responder. Eu uso esse. Você tem que analisar a resposta dessa pessoa. A resposta foi um número? Bom, se foi um número, ela terá que ser discreta ou contínua. Nós já identificamos as características de cada uma delas. As variáveis discretas realizam uma contagem de números inteiros. As variáveis qualitativas, eu vou mensurar o valor. Significa que, geralmente, podem ser apresentados através de uma escala de valores. E a variável qualitativa vai representar um texto, uma qualidade, um atributo. Vou refazer a minha pergunta. Qual é o tipo de variável da letra B de bola? Marcas de um princípio ativo de um analgésico. Qualitativa nominal, então. Qualitativa. Ana Júlia ainda foi além. Ainda mostrou, sabe aquele jogador que tem recurso? Mostrou recurso. Ainda disse que seria uma qualitativa nominal. Porque eu não preciso ter uma ordem na representação deste princípio ativo. Diferente, por exemplo, se eu estivesse falando de uma variável do tipo escolaridade. O ensino superior não poderia vir antes do ensino fundamental. Então, eu teria uma ordem e ela seria nominal. Ok? Para nós,
basta apenas qualitativo. Mas se quiserem mostrar recurso, sabe? Jogador que tem recurso, aí vocês podem, ela é uma qualitativa nominal, é uma qualitativa ordinal. Mas para nós vai bastar apenas qualitativo. Então, a letra B será uma variável qualitativa. Muito bem. Letra C, temperatura das pessoas. Temperatura das pessoas. E aí? Que isso, Gisele? Assim eu me emociono. Quantitativa contínua. Por que contínua, Gisele? Por que contínua? Explica para nós. Gisele? Porque está fracionado. Isso. Porque eu posso receber valores fracionados. Se eu aferir a temperatura de um grupo de pessoas, eu posso receber os mais variados tipos. Eu posso ter lá 36,5, eu posso ter 37, eu posso ter 38,1. Significa dizer que se houver a possibilidade de receber valores fracionados, essa variável será, por essência, variável quantitativa contínua. Perceberam como é que a gente está começando a melhorar? A gente está começando a entender as variáveis. Por que isso é importante? Porque no trabalho de vocês, vocês irão estabelecer variáveis. E nós precisamos entender como identificar as variáveis. E nós teremos, para cada pesquisa, 6 variáveis. 2 de cada tipo. 2 qualitativas, 2 discretas e 2 contínuas. Então, nós precisamos esclarecer e elucidar quaisquer dificuldades nessa identificação. Continuando. Agora eu tenho a letra D de dado. Quantidade anual de chuva da cidade de São Paulo. Qual é o tipo desta variável? Qualitativa, discreta ou contínua? Respondam aí para mim. Qualitativa, discreta, contínua, quantitativa, discreta, contínua. E aí, gente? Qualitativa, quantitativa, discreta ou quantitativa contínua? Muito bem. Acredito que a dúvida seja a seguinte. Bom, chuva, será que eu posso contar? Será que é um intervalo? Então, vamos lá. O nível de chuva é medido por uma escala em milímetros. Então, se eu utilizo uma escala, eu terei sempre uma variável contínua. Assim como foi a temperatura das pessoas, assim como será a quilometragem entre uma cidade ou outra, eu tenho uma escala de valores. Então, a minha variável chuva, quantidade de chuva, ele pode dar a impressão de que é uma variável discreta, não é? É uma quantidade, quântica. Não. Eu preciso... Isso aí, Gisele, perfeito. Eu preciso medir, eu preciso mensurar qual é o volume de chuva daquele período, naquela cidade especificamente. Então, qual é o volume de chuva? Então, eu tenho aí uma variável quantitativa contínua, tá? Primeiro, porque ela é medida sempre em milímetros. Podem perceber, busquem essa informação. Qualquer orientação vinculada à chuva, está lá, não, choveu em janeiro, X milímetros por tantos dias, isso é o maior cenário, a maior quantidade de chuva desde o ano. Então, na reportagem, vocês vão observar que a chuva será apresentada em milímetros. Se ela é em milímetros, eu vou mensurar, tá? Eu não conto essa chuva, tudo bem? Ele deu até uma casca de banana ali quando ele diz quantidade. Então, quantidade? Quantidade tem que contar. Então, tá? Mas fiquem atentos que chuva ela é mensurada e não contada. Se ela é mensurada, ela é calculada, ela é medida. Então, nós temos na letra D, quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo como variável quantitativa contínua. Professor, eu estava entendendo até aqui, agora não estou entendendo mais.
calma. Fica tranquilo que a ideia é que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso conhecimento. E fiquem tranquilos que qualquer enunciado vinculado para a estatística, a gente sempre vai identificar primeiro a variável de observação. Muito bem. Letra E ou letra E. Agora eu quero saber a religião. Qual é o tipo da variável religião? Falem aí para mim. Religião. Olha, Ana Júlia, de novo, Ana Júlia. Ana Júlia mostrando recurso. Ela é uma qualitativa nominal. Tá? Eu não tenho nenhuma ordem, ou a minha ordem não vai fazer nenhuma relação, nenhuma interferência na apresentação dos dados. Então, eu tenho, sim, uma variável qualitativa. Tá? Qualitativa nominal, se vocês me permitirem. Tá certo, Ana Júlia? Qualitativa. Letra F. Ah, essa é fácil. Número de dentes permanentes irrompidos de uma criança. Essa vocês têm que acertar, pelo amor de Deus, hein? Olha aí, hein? Qual é o tipo dessa variável agora? Hein? Quantidade de dentes de uma criança. E aí, gente? Silêncio total. Nenhum microfone, nenhuma mensagem no chat. Será que é minha internet? É quantitativa, professor? Quantitativa, ótimo. Quantitativa ou quê? Tá, eu acho que é quantitativa discreta. Por quê? Discreta? Porque é resultados e valores inteiros. E Contagem de elementos, resultados de valores inteiros. Não é... Muito bem, perfeito. Eu realizo uma contagem. Então, se eu fosse propor uma pesquisa, um estudo, que quisesse estudar o índice de cárie nas crianças, cárie infantil. Então, eu precisaria, para cada criança, contar os números. Vamos lá, tem alguma relação? Não sei, tá? Não é a minha área. Mas eu não sei se tem alguma relação as cáries com o nascimento de dentes, ou não nascimento de dentes. Não sei se existe uma relação, mas eu gostaria de fazer uma pesquisa para entender esse tipo de situação. Então, você ia ter que entrevistar as crianças e fazer uma contagem. Ó, deixa eu ver aqui quantos dentes. E aí você pode estabelecer o seu estudo, tá? Se eu realizo uma contagem e eu não posso ter um dente e meio, 3 dentes e meios, não posso ter essa contagem. Ou ele nasceu ou não nasceu. Então, não tem o meio termo. Ah, ele está na metade. Então, ele classifica como o quê? Irrompido ou... Então, eu não posso ter esse meio termo, tá? É sim ou não, então eu preciso ter um número aí. Se é um número, é uma variável discreta, tá? Uma contagem de elementos. Letra G. Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade. Tipo de variável. Qual é? Número de bebês nascidos vivos em uma maternidade. Vamos lá. A Júlia está rapidinho. Quantitativa discreta. Por que quantitativa discreta? Porque na coleta dos dados vinculados ao número... Muito bem, Gisele, quantitativa discreta. Eu preciso te perguntar mais, hein, Gisele? Está indo bem, hein? Na quantitativa... No meu estudo, onde eu desejo saber a quantidade de bebês nascidos vivos em uma maternidade, eu vou realizar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ter 1,5? Posso ter um bebê e meio? 1,7? Não. Se eu não posso ter esse valor fracionado, significa que a minha variável ela é discreta. Muito bem. Letra H, comprimento de cães. Comprimento de cães. Qual é o tipo da minha variável? Comprimento dos cães.
Ela é uma qualitativa? É uma discreta? Muito bem. Muito bem, Gisele. É uma variável quantitativa contínua. Primeiro que eu não conto, eu vou medir. Isso, se eu vou medir, significa que eu tenho que mensurar. Eu tenho que estabelecer uma altura, um comprimento desses cães. Então, eu posso receber valores inteiros e valores fracionados. Então, a minha variável será uma variável quantitativa contínua. Muito bem. Chegamos ao final da questão 1. Nosso objetivo, identificar os tipos de variáveis. Como foi? Tranquilo? Acho que a gente pode trabalhar mais, falar mais dessas identificações de variáveis, que aí a gente vai no automático. Qual é a dica? Analisa sempre a resposta que será dada. E aí você consegue classificar se ela é uma variável qualitativa, se ela é discreta ou se ela é contínua. Se ficar difícil a classificação dos números, identifiquem sempre que a discreta não pode aceitar valores quebrados, valores decimais ou valores fracionados. Tá? A discreta sempre será inteira e será uma contagem. A contínua será os demais números, né? Podem receber valores inteiros ou não. Muito bem. Eu deixei como exercício o 2.8.2, me lembrem aí. Ele é um exercício para que a gente possa fazer? Me ajudem aí, gente. Eu coloquei o 2.8.2. Sim ou não? Basta um sim. Professor, sim, não. Sim ou não, gente? E também esse feedback tá muito demorado, hein? Eu sempre acho que a minha internet caiu. E aí, gente, falem comigo. Não coloquei? Oh, que isso? 2.8.2? Não coloquei essa, não? Não lembro, foi bom. Não? Então nós vamos fazer essa. Fator surpresa. Isso é bacana. Vamos improvisar. Ou vocês gostariam de 2 minutos para fazer? O que vocês acham? Tá bom, tá bom. Vou fazer. Então, primeiro, eu vou abrir aqui o meu amigo de todas as horas, o Excel. Na verdade, eu vou compartilhar toda a minha tela, que eu acho que a gente consegue ter uma produtividade melhor, tá? Vou descompartilhar aqui rapidinho. E eu vou compartilhar toda a minha área de trabalho, que aí eu consigo alternar entre as janelas. Tá aqui. Muito bem. Compartilhar, então, o nosso objetivo é esse aqui, ó. Nosso objetivo é construir uma tabela. Ih, rapaz, construir uma tabela. E agora? Construir uma tabela. Vamos lá. Para mostrar que das 852 pessoas entrevistadas sobre um determinado assunto, eu encontrei esses dados. 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto. 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias. Pergunta de vestibular. Qual é o tipo de variável que foi observada nesta pesquisa? Qual o tipo de variável que foi observada nesta pesquisa? Qual foi o fenômeno observado nesta pesquisa? Digam agora para mim, qual é o tipo da variável? Qual é o tipo da variável, gente? Bom, se ninguém consegue responder, eu vou fazer... Opa! Mirela, eu conheço essa estratégia aí, tá? É para ganhar tempo. Pode repetir? Posso. Eu quero saber qual é o tipo de variável de observação desta variável. Bom, se o pessoal está demorando para responder, eu vou perguntar... Para quem eu pergunto? Ai, meu Deus, para quem eu pergunto? Gisele! Nossa, Gisele, é você.
Qual é o tipo da nossa variável? Quantitativa discreta. Eu confesso que este enunciado tem uma casca de banana. E essa casca de banana vai induzir você a encontrar uma variável discreta. Ih, professor, discreta, eu achei a variável discreta. Pois é, mas ela não é discreta. Vamos às explicações. Para que a gente possa entender qual é a variável de observação, eu preciso ter uma relação entre a resposta, ou seja, aquilo que foi coletado, e a ocorrência de vezes que aquela informação apareceu no seu rol de dados. Então, a Isadora já estragou a brincadeira aí. Mas não vale falar que foi por eliminação não, hein, Isadora? Bom, significa dizer o seguinte. No enunciado, ele diz 59 não tinham opinião. Como esse 59 veio na frente, acredito que vocês tiveram aí aquela ideia de que 59 é um número inteiro, foi contado, então ela é discreta. Só que, na verdade, lembram que eu falei? Olha, para a gente poder identificar a variável, analisa a resposta que foi dada. A essa pergunta sobre esse tema específico, qual foi a resposta? O que as pessoas responderam? As pessoas responderam que não tinham opinião, que eram favoráveis ou eram contrárias. Essas foram as respostas a essa pesquisa. Então, se a resposta foi um texto, esta variável de observação será uma variável qualitativa. Muito bem. Professor, e de onde veio esses números? Ou de onde vieram esses números? Ele tem 59, ele tem 425. Esses números são a ocorrência de vezes, ou seja, a ocorrência de pessoas que responderam uma dessas opções. Então, eu não vou deixar de ser qualitativa. Ou seja, esse número que apresenta é a frequência de pessoas que responderam esse texto, que eram favoráveis, que eram contrárias ou que não tinham opinião. Então, a minha variável, ela será qualitativa. Professor, como é que eu construo a minha tabela? Muito bem. Então, o primeiro passo foi identificar a variável. Então, eu acabei de identificar que nós temos uma variável qualitativa. Tudo bem? Ela é qualitativa. Se ela é qualitativa, cada uma das respostas vai entrar na coluna XI. E a ocorrência de vezes que uma resposta aparece no rol de dados, ela vai entrar na frequência simples. E a partir daí a gente pode continuar a construção da tabela. Vamos para o Excel, que a gente pode tentar ter uma visão melhor. Para que eu possa identificar uma tabela ou construir uma tabela identificada a variável, eu vou precisar inicialmente de duas colunas. Uma coluna chamada XI e a outra coluna chamada FI minúscula. Tá? Então está aqui XI, FI. Muito bem. Quem será o XI? O XI serão as respostas, ou será cada uma das respostas que foi dada na minha pesquisa. Então, a minha resposta foi, primeiro, não tinham opinião. Aí a primeira pergunta. Não tinham opinião. A segunda é favoráveis. Então está aqui favoráveis. E a terceira, contrários. Tá certo? Mais um detalhe que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Na hora de apresentar esses dados na sua tabela, esses dados precisarão estar ordenados. Lembra? Se esses dados foram originários de um rol de dados, o rol de dados são dados ordenados, então os meus elementos precisam estar ordenados. Então isso aqui precisa estar ordenado. Pergunta, está em ordem?
Sim ou não? Em ordem? Não. Então, nós vamos colocar em ordem, tá? Então, nós temos que ordenar esses dados. O Excel quer me bagunçar aqui. Tá aí. Então, agora, eu tenho os dados ordenados. Eu tenho agora uma ordem de grandeza. Ele está... Professor, bom dia. Bom dia. Desculpa interromper, eu tenho uma dúvida. Quanto a essa de ordenar no Excel, ele fez o quê? Por ordem alfabética? Uhum. Se é uma variável qualitativa, a ordem será feita por ordem alfabética. Mas perceba o seguinte, Ana, só por uma questão de conhecimento. Essas respostas, eu não tenho nenhum tipo de ordem. Elas não precisam ser ordinais. Qualitativa ordinal não precisa, porque eu não tenho nenhum tipo de critério. Mas se fosse uma variação, se fosse uma variável que eu precisasse apresentar em ordem, eu preciso manter a natureza da variável. Tá? Por hora, vamos só entender que o que a gente fez aqui foi colocar em ordem de A a Z, tá? Em ordem alfabética. Tudo bem? Muito bem. A frequência simples. Então, vamos voltar para o nosso enunciado. A frequência simples. Eu tenho o total. Então, aqui o meu total, que nada mais é do que o somatório. Ó, deixa eu botar aqui, gastar recurso aqui. Eu vou inserir aquele símbolozinho do somatório. Está meio lento. Eu vou inserir aquele símbolo do somatório, até para ficar mais legal. Esse somatório é o somatório de FI. Tá aqui. Eu sei qual é o somatório de FI? Sei. 852 pessoas foram entrevistadas. Qual foi o número das pessoas que não tinham opinião? Não tinham opinião? 59. 425 eram favoráveis. Então, eu tenho 425 como favorável. Como é que eu encontro as contrárias? Ah, professor, essa é fácil. Eu vou somar os outros dois elementos e subtrair pelo total. Então, eu tenho aqui 852 menos esse total aqui, ó. Opa, ih, bagunçou aí a minha contagem aí, ó. Eu tenho que realizar a soma, ó, vou somar, vou para minha boa e velha calculadora. Na dúvida, gente, abram a calculadora, tá? Eu não preciso que vocês façam nenhuma conta de cabeça, até porque eu tenho uma calculadora à mãos. Pode ser uma calculadora mais simples do Windows. Então, eu tenho 425 mais 59. Eu tenho que pegar esse valor e subtrair de quem? De 852. Então, tá aí, ó, eu tenho 368. Por quê? Porque a soma desses três elementos tem que dar 852. Ficou claro isso, gente? Conseguiram entender aí? Conseguiram entender? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho agora a construção da minha tabela. Muito bem. O que mais eu preciso fazer? Ah, o enunciado não pediu, mas eu vou mostrar que eu tenho recurso. Eu vou fazer a frequência acumulada, vou fazer a frequência relativa e vou fazer a frequência relativa acumulada. Apenas para que a gente possa ter aí uma habilidade a mais na construção dessas tabelas. Tudo bem? Então, vamos lá. Na minha variável qualitativa, eu consegui agora identificar as frequências. A partir do momento que eu tenho as frequências, tenho os valores, eu posso começar a construção da minha tabela. Como é que eu faço essa construção? Como é que eu construo esses valores? Cada uma das respostas
vai entrar na minha coluna XI. E a ocorrência de vezes que essa resposta for dada será a frequência simples desta resposta. Então, já comecei aí a construção da minha tabela. Para construir a frequência simples acumulada, bom, o primeiro elemento será o primeiro elemento da frequência simples. Por quê? A coluna de referência da frequência acumulada será a frequência simples. Então, o primeiro elemento, 368. Pronto. Professor, como é que eu encontro o segundo elemento? Pega a sua calculadora. A regra é, você vai pegar o elemento que você já encontrou, ou seja, o primeiro elemento da frequência acumulada. Está aqui. Então, 368. O 368 será somado com o próximo elemento da frequência simples. Então, será mais 425. Pronto. Está aqui o próximo elemento, 793. Professor, como é que eu encontro o próximo elemento? Eu vou pegar o elemento anterior, 793, e vou somar com o próximo elemento da frequência simples, 59. Então, agora eu tenho 852. O último elemento da frequência acumulada, vou botar uma cor diferente. O último elemento terá que ser igual ao somatório de FI. Se eu encontrar valores diferentes aqui, ó, alguma coisa eu fiz errado, alguma soma ou alguma relação. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Na frequência simples acumulada? Alguma dúvida? Não? Tá fácil? Muito bem. Se tá fácil, eu vou pular para a coluna da frequência relativa. A frequência relativa é a nossa primeira fórmula. A fórmula para encontrar esses elementos. Eu vou pegar cada um dos elementos da frequência simples, vou dividir pelo total, pelo somatório de FI, e vou multiplicar por 100. Professor, por que eu multiplico por 100? Porque esta coluna irá representar um valor em porcentagem. Tá? Por isso que eu vou multiplicar por 100. Como é que ficaria isso? Vamos lá. Vou abrir a calculadora. Não vou nem usar o Excel, tá? Para facilitar a nossa vida, está aqui, ó, calculadora. O primeiro elemento da frequência simples, quem é? 368. Então, 368 vem para cá. Eu vou dividir 368 pelo total. Vou dividir por 852. Enter. Está aqui o valor encontrado. Este valor eu multiplico por 100. Então, a porcentagem de pessoas contrárias é este valor aqui. Esse valor todo? Não. Nós precisaremos utilizar apenas esse aqui, ó. 2 casas decimais apenas. Não precisem se preocupar com arredondamento de valores. Eu não vou usar regra de arredondamento. O valor que aparecer na calculadora você pega. Então tá aqui, ó, 43,19. Tá aqui os elementos. Vou fazer o segundo. Agora eu vou pegar o segundo elemento da frequência simples. Não é da frequência acumulada, é da frequência simples. A fórmula não é frequência acumulada. A fórmula é frequência simples. Então, 425 dividido por 852. Enter. Eu vou multiplicar por 100. Agora eu tenho 49,88. Então, vem para cá, 40. O terceiro elemento. Eu agora tenho 59. 59. Vou dividir pelo somatório e vou multiplicar por 100. Agora eu tenho 6,92. 6,92. Muito bem. O resultado, ou seja, o somatório desses elementos, tem que dar quanto? Um número próximo de 100%. Vamos somar? Então eu tenho 43,19 mais 49,88 mais 6,92 mais. Professor, eu encontrei 99,99. Está errado? Não. Você pode colocar aqui, ó, 99,99. É um número igual a 100 ou próximo de 100. Mas, professor, por que não deu 100? Lembra que a gente usou 2 casas decimais?
Se você usar uma terceira casa decimal aqui, você chega próximo do 100. Mas nós não precisamos dessa terceira casa. Se utilizar duas casas, já é satisfatório. Então, você vai colocar aqui o somatório que você encontrar nesses elementos. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então pergunta de vestibular. Até aqui, nos ajudou o senhor? Até aqui, está tudo bem? Como estamos? Professor, será que você pode, por favor, falar só mais uma vez a frequência simples? Simples? Não, Claro. a frequência acumulada, perdão, a frequência acumulada. Acumulado. Muito bem. Isso. Lembrem-se o seguinte, o F minúsculo é frequência simples. O F maiúsculo, ou seja, o FI com F maiúsculo, é a minha frequência simples acumulada. Se é a frequência simples acumulada, a minha coluna de referência será a coluna da frequência simples. Muito bem. A frequência simples está aqui, ó. Então eu vou até, ó, pum, apagar. Como é que eu encontro a frequência acumulada? O primeiro elemento, eu vou repetir a frequência simples. Então, o primeiro elemento vai ser o primeiro elemento da frequência simples. Como é que eu encontro o próximo elemento? Eu vou pegar o elemento anterior, ou seja, esse primeiro elemento que eu já encontrei, 368, e eu vou somar aqui, ó. Opa, peraí, que é o Alt. Eu vou somar. Eita, travou. Peraí, acho que eu fiz besteira. Mas vamos lá. Eu vou somar este 368 com 425. Como a minha coluna de referência é a coluna da frequência simples, eu tenho que somar com os elementos da frequência simples. Então, eu vou pegar 368 e vou somar com 425. Ó, calculadora na mão, já que eu apaguei. 368 mais o próximo elemento da frequência simples, 793. Eu vou realizar a soma até o último número. Está aqui. Eu agora vou pegar 793, que é o número anterior, eu vou seguir a regra, 793, e vou somar com o próximo elemento, que é 59. Enter. 852. Acabou? Tem mais algum elemento? Não. Então, o último elemento da frequência simples acumulada terá que ser igual ao somatório da frequência simples. Se tiver certo, eu posso continuar a construção da minha tabela. A próxima tabela, frequência relativa. Agora, Ana Júlia, eu vou construir a minha coluna da frequência relativa acumulada. Frequência relativa. Então, a coluna de referência é a coluna da frequência relativa. E como é que eu faço isso? A regra é a mesma. Qual é o primeiro elemento da frequência relativa? 43,19. Eu tenho que somar 43,19 mais 49,88 para encontrar o próximo elemento. A fórmula é o número anterior da frequência relativa acumulada mais o próximo número da frequência relativa. Então, a minha soma será 43,19 mais 49,88. Então, encontrei 93,07. Vou somar com o próximo elemento. Eu pego o meu 93,07 mais 6,92. Eu encontrei 99,99. Tem mais algum elemento? Não. O último valor está aqui. O último elemento da frequência relativa acumulada terá que ser igual ao somatório também da frequência relativa. Então, eu acabei de concluir as 4 colunas básicas da minha tabela de distribuição de frequência. Então, está aqui, ó. Vou pegar essa minha tabela, Ctrl C. Vou aqui no chat da nossa reunião, Ctrl V. Está aí a resolução do nosso exercício 2.1.
A Mirelle está dizendo que está tensa. Tá nada, Mirelle. Você vai ver que vocês vão tirar onda aí. Eu acabei de construir a tabela do exercício 2.8.2. Muito bem. Alguma dúvida? Fácil demais, né? Muito fácil. Alguém gostaria de comentar? Ana Júlia, Gisele, Isadora? Sim? Não? Pessoal, vocês também podem comentar, tá? Pessoal que não está falando aí, que está só assistindo, podem comentar, tá? O primeiro passo é que vocês coloquem a foto de vocês no perfil. O segundo é que vocês comecem a comentar e participar aí. De repente você está com um monte de dúvida, que o seu colega também tem, só que ambos são tímidos e ninguém fala nada. Eu confesso que nesse ambiente a gente consegue até deixar a timidez de lado. Se não quiser ligar a câmera, faz a pergunta no chat. Mas eu preciso desse feedback. Boa, boa, beleza. Isso aí, Gisele. Ó, Gisele tá dando a sugestão de eu sortear alguns nomes aí, hein? Vou aceitar a Professor, Oi. Só uma pergunta. A última coluna é frequência relativa acumulada. Uhum. E a penúltima, qual é o nome? Frequência relativa. Tá bom. E a antepenúltima, frequência Simples acumulada. Aham. Tá? Foi só a penúltima mesmo que eu não peguei. Isso, sem problema. Ó, não, já aceitei a ideia, Gisele. Não, você já falou, já vou aceitar, Gisele. A ideia. Ainda vou falar assim, ó, eu vou chamar aqui, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui, a minha amiga flamenguista aqui, ó. Sara. Ó, mas foi a Gisele que falou para eu te chamar, hein? Tá? Ana Júlia, então, tem alguns alunos que estão sinalizando essa dificuldade mesmo. O pessoal que conseguiu colocar a foto aí, ó, dá um help aí, ó. Ajuda aí os coleguinhas aí a colocar a foto aí. Tá? Não sei se... Eu acho, Ana Júlia, não tenho certeza. Eu acho que essa foto está vinculado ao seu CIA. Tá, me corrija se eu estiver errado aí. Eu acho que seu CIA tem foto. Eu acho que você tem que colocar no CIA para vir para cá, eu acho. Ou se a gente o meu CIA tem foto sim, professor. Então não, então esquece. Não é Então, vinculado, não. Não é não. Então não Já sei. tentei várias vezes, ele não aceita. Pessoal, ajudem aí. Eu também não estou conseguindo, não. Já tentei várias. Meu CIA também tem foto e eu não estou conseguindo colocar aqui. Será que é porque a foto... Vamos ter que fazer um tutorial aí para isso aí. Eu também nem lembro como é que eu coloquei a minha, tá? Mas eu vou fuçar isso aqui. Vou me comprometer aí para ajudar aí. Porque a gente consegue identificar já, no ambiente virtual a gente já se afasta dos alunos. Então, o ideal é que a gente tenha um grau de proximidade aí, que a gente possa se aproximar mais. Muito bem, então, exercício, vou até colocar aqui no rodapé, ele é o 2.8.2, ok? Podemos ir para o próximo exercício? Vamos lá para o nosso enunciado. Então, concluímos 2.8.1, concluímos 2.8.2. Essa foi legal. 2.8.4 vai ser o nosso próximo enunciado. Quem fez a 2.8.4? Quem será que fez? Sara, você fez 2.8.4? Tainá, você fez? Nicole, quem fez a 2.8.4? Falem comigo. Ninguém fez? Ana Júlia, Marcele, Isadora, Gisele, Mirelle. Vamos lá. Alguém ou ninguém? Professor, eu ainda estou com dúvida. Eu não sei como fazer. Vamos lá. Primeiro passo. Qual é a variável de observação? Qual é a variável que foi observada nesta pesquisa? Uma doença pode ser classificada em 3 estágios. Foram examinados um grupo de 20 pacientes
e obtidos os dados. Pergunta: qual foi a variável de observação? Hein, gente? Variável de observação. Qual foi? Quantitativa, professor? Quantitativa, por quê? Acho que é quantitativa. Eu não sei explicar exatamente. Porque a qualitativa é... Ixi, confuso mais aqui, Jesus. Vai dar certo. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar bom, vai dar bom. Olha só, Ana Júlia e Michele, que responderam aí. Nicole, vamos lá. É isso aí, Nicole, tá certo. Vocês precisam analisar qual foi a resposta que foi dada. Então, olha só. Eu busquei um grupo de pacientes e eu perguntei assim, qual é a intensidade da sua dor? O que ele respondeu? Leve. Aí você vai lá e anota, leve. Vou perguntar para o segundo, qual é a intensidade da sua dor? Moderado. Aí você anota lá, moderado. Eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de qual é a nossa variável. Qual foi a resposta dada a essa pergunta? Qual foi a variável? Qual foi a resposta dada a essa pergunta? Fala a intensidade da sua dor, senhor. E ele vai lá e descreve a dor dele. Qual é a variável de observação? Ana Júlia, quer responder? Eu estou em dúvida. Por quê? Eu estou em dúvida, porque, então, eu fui influenciada pelas meninas do chat. Aí eu não sei se é qualitativa. Se for qualitativa, é nominal, eu acho. Ela é qualitativa. Não tem ordem. É qualitativa? Qualitativa. Então, Você é tem que qualitativa analisar a nominal. resposta que foi dada. O que as pessoas responderam? Ana, você não precisa ficar se preocupando se ela vai ser nominal ou ordinal, não, tá? Na qualitativa, não. Vai bastar para a gente só a qualitativa. Então, às vezes, pode estar gerando uma dúvida na hora de identificar. Você vai perguntar, Ana Júlia, você está sentindo dor? Descreve para mim a intensidade da sua dor. Ela é leve, moderada ou severa? Aí você responde, leve. Você vai analisar o tipo da variável baseado na resposta que foi dada. A resposta que foi dada foi um número inteiro? Foi um número fracionado? Ou foi um texto? Não, foi um texto. Então, se foi um texto, ele é qualitativa. Isso aí, Isadora, Okay. perfeito. Tá? Porque foi um texto. Então, acho que a gente já pode construir a nossa tabela. E, professor, não pode não, porque a gente ainda não sabe qual é a frequência. Então, vamos construir o seguinte. Se quiserem fazer no hall, então eu vou criar um hall de dados. O que é o hall de dados? Primeiro, eu preciso transcrever os meus valores aqui. Ó. Então, me ajudem. Eu tenho leve. Leve. Quantos leves foram respondidos aqui, gente? Contem para mim aí. Quantos leves? Cuidado para não errar, tá? E na hora que você vai identificar, o que você faz? Quando você encontrar um elemento, na contagem dos elementos, encontrou um elemento, você risca. Então tá aqui, ó, leve, moderado e severo. Quantos leves nós temos? Quantos pacientes responderam que a intensidade da dor ou a intensidade da doença deles é leve? Quantos foram? 8? 8? Deixa eu ver se eu contei certo. Peraí, só um minutinho. Meu celular despertou aqui. Eu vi 9, eu contei 9. Então, contem aí. Tá certo isso? São 8 ou 9? Pessoal, na medida que vocês encontrarem esse elemento, você risca ele. Então, vamos lá. Todo mundo achou 8 aí.
Vou colocar 8 para a gente ver se isso vai dar certo. Quantos moderados nós temos? Quantos moderados? Quantos pacientes responderam moderados aí? Moderado. Na dúvida, conta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verifiquem aí se foram 9. Severo. Severo eu tive 1, 2, 3. Se tiver certo, a minha contagem aqui tem que dar 20. Deu 20? 8 mais 9, 17. Mais 3, 20. Só confirmem se está certo. Se a minha contagem deu certo. O que eu fiz agora? Eu fui identificar a frequência de cada um dos elementos. A frequência é a ocorrência de vezes que um valor ou elemento aparece no rol de dados. Na verdade, eu nem tenho rol de dados aqui, tá? Eu tenho dados brutos. A regra seria, primeiro você criar o rol e depois você fazer a contagem dos elementos. Eu apenas pulei uma etapa aí que eu não poderia, tá? Vocês não podem. Vocês têm que identificar dados brutos, rol, e depois construir a tabela. Cada um dos elementos é chamado de XI, ou seja, é o próprio elemento. O próprio elemento vai entrar na coluna XI, mas eu não vou repetir o elemento. Ele aparece uma única vez. No FI, agora sim, agora eu realizo a contagem de elementos para saber quantos foram leves, quantos moderados e quantos severos. Só para registrar, acho que não ficou muito claro. Qual é o tipo de variável de observação mesmo dessa questão? Qual foi? Qualitativa? Muito bem, qualitativa. Senti um certo medo de responder aí, Luana, mas ela é uma qualitativa sim. Então eu tenho agora a minha variável qualitativa com o XI e o FI pronto. Agora a gente pode continuar construindo. Ó. FI, FRI e o FRI. Aí. Posso construir. Uma dinâmica. Para construir a frequência relativa, eu tenho 8, tenho 17 e tenho 20. Por que 20? Porque o somatório aqui é 20. Vou até pegar aqui, ó. Somatório. Último elemento com o último elemento. Dei só uma dinâmica aqui, tá? Como é que eu construo agora a frequência relativa? Tem uma fórmula. A fórmula será a frequência simples do primeiro elemento dividido pelo somatório multiplicado por 100. Então, eu tenho aqui, ó, 40% das pessoas, dos pacientes, informaram que possuem uma doença leve. O próximo elemento é 9, dividido por 20 vezes 100. 45. Agora eu tenho 45. Não faz conta de cabeça, gente. Joga na calculadora. Se já tem aí a calculadora, vamos usar. Se tem recurso, vamos usar o recurso. Tá? Vezes 100. Tá aí, ó, 15. Agora não teve nem para onde correr. O somatório vai dar 100. A frequência relativa acumulada. 40, 85. Não tá indo. Tabela construída com sucesso. Vou copiar e vou jogar no chat da reunião para vocês como gabarito da resolução da questão 2.8.2. Muito fácil essa também. Alguma dúvida? Essa aqui foi a 2.8. Essa foi a 4. 2.8.4. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Isso é nenhuma dúvida ou isso é vergonha de responder? Falem para mim aí. Bom, enquanto vocês pensam, vamos analisar a próxima questão. Opa!
Está aqui, ó, 2.8.6. Eu acredito que agora vocês consigam fazer sozinhos. Sim ou não? 2.8.6. Será que vocês conseguem fazer? Vou pular ela então, tá? 2.8.6, ela é idêntica a 2.8.4. Eu vou pular para 2.8.8, tá? Isso. Ana, tenta aí. É a mesma forma de resolver da questão 2.8.4. A mesma regra, tá? Ela é a mesma variável, estou até dando spoiler aí, ó. É o mesmo tipo de variável, você vai fazer identicamente, da mesma forma que a gente fez a ponto 4. Mas a gente pode fazer essa daqui, ó. E, professor, tem um problema aí. Por que a gente tem um problema na 2.8.4? Porque a 2.8.8, ele fala de intervalo. Olha, e a gente não aprendeu intervalo ainda. Ih, caramba, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente vai hoje, neste momento da aula, nós aprenderemos a construção de tabelas de uma variável contínua, né? Ou especificamente de uma variável com intervalo de classe. Então, nós faremos a construção de uma tabela com intervalo de classe. Então, está aqui uma tabela com intervalo de classe. Muito bem. Vamos observar o seguinte. Se a tabela estiver pronta, eu posso construir os elementos sem problema algum, se a tabela estiver pronta. Porém, eu posso apresentar para vocês uma tabela onde eu posso apresentar elementos que não estejam em tabela. Eu posso apresentar elementos que estejam em um rol de dados. Como é que eu construo uma tabela com intervalos de classe através do rol de dados? Imaginem o seguinte, a seguinte questão. Surge a necessidade de trabalharmos uma variável contínua. E a variável contínua, ela sempre será melhor representada em uma variável com intervalo de classe. A variável discreta, ela também pode ser representada através de um intervalo de classe. Não é o melhor dos mundos, mas nós podemos fazer. Sempre que eu tiver na variável contínua ou na variável discreta mais de 25 elementos, não é obrigado, mas é sugerido que os dados sejam apresentados através de uma tabela com intervalos de classe. Tudo bem? É essa tabela que nós veremos agora. Para que eu possa construir uma tabela do zero, a partir do rol de dados, eu vou precisar encontrar alguns elementos. O primeiro elemento que eu vou precisar encontrar será a amplitude total da minha tabela. Nós vimos na aula passada como é que a gente encontra a amplitude de uma tabela. E eu falei assim, ó, guarda essa informação que a gente vai precisar mais à frente. Então, primeiro passo para construir uma tabela com intervalo de classe. Primeiro passo, encontrar a amplitude total. Então, eu encontrei a amplitude total. Deixa eu colocar aqui no Excel para a gente poder entender melhor. Então, o primeiro passo para encontrar para construir a minha tabela com intervalo de classe é encontrar a amplitude total. O próximo passo, eu vou precisar encontrar
a raiz quadrada de K. Raiz quadrada de K. Então, ó, vou colocar o símbolozinho aqui, ó. Raiz quadrada de K. Qual é a primeira dúvida? Professor, o que seria esse K? Não é esse K aqui, não, ó. Isso não é esse K, tá? É apenas o K. Professor, de onde vem esse K, senhor? O K será o total de elementos. O K será N. Professor, então por que não coloca ali que é a raiz quadrada de N? Ah, mas aí, sabe aquele jogador que tem recurso? A fórmula diz que é a raiz quadrada de K, então a gente vai usar a raiz quadrada de K. Tudo bem? Raiz quadrada de K. E depois, para que eu possa encontrar o meu intervalo, será a operação da amplitude dividido pelo valor de K. Estou melhor dizendo aqui, melhor. Deixa eu colocar melhor. Será igual a raiz quadrada de N. Então tá aí. Eu vou precisar encontrar a amplitude total da minha tabela. Depois, o valor de K. K será a raiz quadrada de N ou a raiz quadrada do somatório da frequência simples. Melhor usar a raiz quadrada de N. E por fim, para que eu possa encontrar o intervalo, eu vou fazer a operação amplitude dividido por K. Professor, mas o que seria intervalo? Vamos entender aqui. Na matemática, vocês aprenderam esses carinhas aqui, não aprenderam? Ó, esse aqui e esse aqui. Vocês lembram disso? Lembra lá da aula de matemática do 6º ano? Que você aprendeu intervalo? Lembra ou não? Intervalos. Qual é o conceito de intervalo? Quando na matemática eu tenho colchete e esse colchete está fechado, ó, fechado, ambos estão fechados, significa dizer que eu vou incluir esse número. Se ele estiver aberto, significa que eu não incluo esse número. Então vamos aqui. Se eu tiver um intervalo desse jeito, eu tenho aqui um intervalo de 8 a 20. Com intervalos fechados, significa que eu monto um conjunto de elementos a partir do 8, incluindo o 8, até 20, incluindo o 20. Tudo bem? Então, eu poderia montar aqui um conjunto de elementos, ó, montar um conjunto de elementos de 8 até 20, incluindo o 20. Tudo bem? Eu estou incluindo o 8, está aqui, e estou incluindo o 20, está aqui. No próximo exemplo, eu agora tenho aberto no 5 e tenho ele aberto no 9. O que isso significa? Que eu não posso incluir o 5, nem posso incluir o 9. Então, o meu conjunto de elementos seria 6, 7 e 8. Porque o meu intervalo está aberto dos dois lados. No terceiro exemplo, agora, ele é fechado no 4 e ele é aberto no 8. Significa dizer que o meu conjunto de elementos vai incluir o 4, mas ele vai excluir o 8. Então, nós teremos 6, 7. E ele não inclui o 8. Intervalo fechado, eu incluo o número. Intervalo aberto, eu não incluo o número. Conseguiram entender isso ou não? Ficou claro isso ou não? Falamos de intervalos. Tudo bem? Tudo bem aí? Como é que a gente identificou os elementos?
Sim ou não? Me ajudem aí, gente. Conseguiram entender os intervalos? Sim? Ótimo. Beleza, Ana. Ok. Está aqui o intervalo. Está aqui os elementos. O que eu preciso fazer agora? Tá, show de bola. Levemente, sim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, a partir de um rol de dados, construir os meus elementos. Os meus elementos podem ser tanto os valores discretos quanto contínuos. Mas a minha tabela, com intervalo de classe, ela geralmente é criada para apresentar valores contínuos. Além disso, para apresentar valores que tenham mais de 25 elementos. Se eu tiver uma variável discreta com mais de 25 elementos, sugestão, tabela com intervalo de classe. Se eu tiver uma tabela contínua já é com intervalo de classe, mas com mais de 25 elementos, a minha sugestão, a nossa sugestão, é que você construa a tabela através do intervalo de classe. Muito bem. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte enunciado. Foi solicitado o peso de 30 jogadores de futebol. Então, nós tivemos o peso de 30 jogadores de futebol e nós encontramos os seguintes elementos. Então, nós temos o peso de 30 jogadores. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar encontrar aqui um rol de dados de peso de jogadores. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Vamos ver se eu tenho um rol de dados pronto aqui para facilitar a nossa vida. Então, o nosso desafio é, se eu quero encontrar, se eu quero construir uma tabela baseada no peso de 30 jogadores, eu preciso primeiro observar qual será a minha variável de observação. Qual é a variável de observação? Peso. Se é peso, eu tenho que construir uma tabela com base na variável contínua. Se eu tenho 30 jogadores, significa que eu preciso encontrar... olha só esse rol aqui. Eu preciso encontrar, construir a tabela através da variável contínua de 30, peso de 30 jogadores. Então, vamos tentar construir isso através do Excel. Então, eu tenho aqui um rol de dados. Vamos construir. Se eu tenho 30 elementos, eu posso ter uma coluna. 1, 2, 3, 4, 5 linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. Essa vai ser a minha tabela. Eu tenho aqui 5 linhas. 5 linhas por 6 colunas. Então, eu tenho o peso do jogador. Vamos ver. 55. 55. Vou colocar logo em ordem para poder facilitar a vida de todo mundo, tá? 56, 59, 59, 60, 61, 63. Eu acho que 70 é um peso um tanto alto para um jogador, né? Mas vamos lá. Tá aqui. Eu construí, facilitei a vida de todo mundo, não trouxe dados brutos e trouxe rol. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 6 colunas. Então, eu tenho aqui quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, fiz 7. Espera aí. Eu vou tirar esse 70 aqui. Agora sim, nós temos 30 elementos, certinho. Tinha feito uma coluna a mais, então tá aqui. Eu tenho o peso de 30 jogadores. Então, eu já sei que N
é igual a 30. Ou seja, o somatório da minha frequência tem que dar 30. Então está aqui porque eu tenho 30 elementos. Muito bem. Para construir a minha tabela, eu preciso encontrar a amplitude. A amplitude está aqui, ó. Amplitude. Como é que eu encontro a amplitude? Será o maior elemento menos o menor. Então, a amplitude, na dúvida, gente, joga na calculadora, tá? Não precisa fazer a operação, não precisa tentar fazer de cabeça para não errar. Vem aqui, abre a sua calculadora e faz a operação. Eu tenho 70 menos 55. Tá aqui, 15. Então, a amplitude da minha tabela é 15. A amplitude da minha tabela será 15. Ok. Como é que eu encontro o valor de K? O valor de K será a raiz quadrada de N. Se N vale 30, você vai pegar a sua calculadora mais uma vez e vai jogar aqui, ó, 30. Oh, me quebrou, hein? Não tem a raiz quadrada aqui. Cadê a raiz quadrada? Tem aqui, ó. Mas vou fazer pelo Excel aqui, ó. 30, raiz quadrada. Tá aqui. 5,47 a raiz quadrada. 5,47. Eu vou colocar o valor na íntegra. Muito bem. O K vai representar o meu número de classes. Tudo bem? O K vai representar o número de classes. A sugestão é, sempre que você encontrar um valor fracionado em K ou um valor fracionado na amplitude, você vai arredondar esse elemento, ou para cima ou para baixo. Então, nós podemos ter um elemento, um valor de K, que será 5,47 ou que será 6, ok? Ou 5 ou 6. Alguém chamou aí? Está aparecendo aqui no chat, não. Tudo bem? Ó, se alguém chamou, pessoal, fala no microfone aí que não apareceu nenhuma mensagem no chat, não, tá? Então, muito bem. Amplitude total, K. Agora, o que eu posso encontrar? O número de classes. Que será encontrado pela divisão de 15 dividido por 5 ou por 6. Você pode dividir ou por 5 ou por 6. Por quê? Porque você pode arredondar o valor de K para o próximo número inteiro. Então, você pode arredondar tanto para 5 quanto para 6. Então, vamos dizer aqui que eu arredondei para 5, vou usar 5. E eu dividi, eu peguei o número de classe, que foi 15, e eu dividi por 5. Calculadora. Pega a calculadora. Então, você vai ter aqui a sua calculadora padrão, onde eu tenho 15 dividido por 5, 3. Então, aqui vai ser igual a 3. Então, o que isso significa? Que eu vou ter 3 classes com intervalo de 5. 3 classes com intervalo de 5. Lembrem-se o seguinte, eu posso representar tanto 3 classes com intervalo de 5, quanto 5 classes com intervalo de 3, tá? Você pode inverter. Sugestão, utilizem essa forma. 3 classes com intervalo de 5. Como é que seria isso? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 classes. E a minha classe vai ser com intervalo de 5. O primeiro elemento do meu primeiro intervalo será o primeiro elemento do seu rol de dados. Então, eu tenho aqui 55. O meu intervalo será representado por esse símbolo. Ele será fechado no 55 e aberto no próximo elemento. 55 mais 5, 60. Então, será de 55 a 60. O próximo intervalo, de 60 até mais 5, 65. E o próximo elemento será de 60 até 65 por
70. Muito bem. Agora nós temos um problema. Por que um problema? Porque na minha terceira classe, eu teria que absorver todos os elementos do rol. Se o 70 ele aparece como aberto, eu não vou poder usar o 70 como intervalo de classe. Então, o que eu terei que fazer? Lembra, eu não posso arredondar o valor de K para 5, ou seja, não posso arredondar para baixo. Então, eu vou ter que arredondar para cima. Dica de vestibular. Sempre que vocês tiverem um elemento que apresenta um valor fracionado na amplitude, no K ou no número de classe, você vai arredondar para o próximo número. Então, a minha divisão não será feita por 5, será feita por 6. Você vai pegar a sua calculadora, vai pegar 15 e vai dividir por 6. Eu tenho um número que vai me dar 2,5, eu posso arredondar para o próximo número inteiro também. Eu continuarei tendo 3 classes, contudo, o meu intervalo agora é 6. Se o intervalo é por 6, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 50 e vou somar mais 6. Então, eu tenho 61. Na segunda classe, eu vou pegar 61 e vou somar mais 6. Na dúvida, calculadora, 61, 67. E a terceira classe, eu terei 67 mais 6, 73. Pronto. Agora, eu vou conseguir incluir o 70 no meu intervalo. Tudo bem? Eu vou pegar esta tabela. Eu vou dar um print dessa tabela aqui. Ó, vou dar um print de tela. Vou jogar no chat da nossa reunião. E na próxima aula, a gente continua seguindo a variável com intervalo de classe, até porque aula boa passa rápido e a nossa aula já se encerrou. Já são 9h30. Pois é, eu vou só encerrar a gravação, mas continuo aqui na sala para esclarecer quaisquer orientações, quaisquer dúvidas, tá bom? Professor. Oi. Professor. Oi. Então, eu queria te perguntar, esse arquivo de questões que